Estamos de volta no programa Assuntos em Família e hoje conversando com o Dr. Paulo Ricardo, nosso médico obstetra, e vimos falando sobre a assistência a esse parto normal, como ele é realizado nos hospitais hoje, porque antigamente vínhamos falando que era realizado por parteiras, muitas vezes em domicílio nas casas das mulheres. E hoje, então, nós vamos aos hospitais, está até retornando essa história de parto em domicílio, casas de parto, mas isso é assunto para os próximos programas. Então, doutor Paulo, como ficou essa evolução, né? Nós, obstetras, nos formamos em faculdades no Brasil, vendo o parto como um evento que depende do médico. A visão é essa, que depende das nossas atitudes. E a gente esqueceu com os ensinamentos, fez muita faculdade, muito livro, e esqueceu que o parto é um evento natural, fisiológico. Antigamente, as mulheres tinham seus bebês em casa. E todos, em sua maioria, e até hoje, a grande maioria, ocorria tudo bem. Ocorre. Quando acontecia uma situação de risco, de problema, não se tinha assistência. Daí, numa população pequena, rural, como se tinha antigamente, qualquer evento em que morresse a mãe e a criança, gerava um mal-estar, um pânico muito grande, não é? O que aconteceu? Nos últimos 50, 60 anos, 70 anos, a mulher começou a vir ganhar seus filhos dentro de ambiente hospitalar. Até porque não se criou equipes para atender essas mães em domicílio. No momento que ela vem para ganhar o seu nenê em ambiente hospitalar, ela deixa de ser tratada como uma paciente normal. Ela passa a ser vista como uma paciente, o que parece, como uma paciente como os outros que vêm procurar o hospital, com uma doença. Não é? E as coisas dentro do hospital seguem muitas regras, seguem protocolos. De repente, se a mulher vai precisar de uma cesariana, ela não pode se alimentar. Então ela fica no trabalho de parto todo sem receber alimentação e muitas vezes molhando a boca com uma gaze. E ela está esquecendo que aquilo é um esforço físico tremendo, que ela precisa se alimentar, que ela precisa ter apoio, energia também, nesse caso. Né? E vários outros procedimentos foram se introduzindo no ambiente do parto. Sem falar de que se esqueceu que era um ambiente que antigamente as mães tinham esse nenê de uma forma muito mais privada e não é? E sem muita intervenção, sem muita gente. No hospital, tu tem horário para cumprir, né? Muitas vezes o parto está demorado, começa a mulher a receber soro, que é altamente prejudicial para apressar o trabalho de parto. Ocitocina sintética, que se provou que aumenta demais a dor, não é? E descompassa o trabalho de parto. E a ruptura da bolsa, que é feita de uma forma rotineira para apressar a saída do bebê. A ruptura da bolsa é romper a bolsa? Rompe a bolsa para apressar o parto. A episiotomia, que é o corte, se temia que o nenê lacerava, e a gente vê que se deixar e se trabalhar a mulher para que ela faça que o nenê saia mais espontâneo, não precisa nem corte. Olha. E isso a Organização Mundial da Saúde já lançou em 96 um manual onde condenava a episiotomia, a raspagem dos pelos, até hoje feita. É difícil, nós que nos formamos há tanto tempo atrás e vemos com essas rotinas, é muito difícil a gente se desprender delas. Hoje, praticamente já não se faz mais lavagem intestinal, mas ainda em alguns hospitais se faz. Raspar os pelos, certo? Uma forma de infantilizar a mulher, botar ela numa posição inadequada contra a lei da gravidade,
só para que o médico tenha o controle do parto, que ele possa fazer o corte da forma que ele acha melhor, não é? No fim, essa criança está tendo dificuldade de sair, porque ela está saindo contra as leis da gravidade, está comprimindo os vasos, a veia cava e a aorta, que são os vasos principais da oxigenação do útero, né? E ele passa a ter mais problemas do batimento cardíaco, mais questões de sofrimento fetal. Isso sem falar, muitas vezes, se o neném está difícil, vem alguém e empurra em cima, faz um cristeleiro, que é uma coisa extremamente condenável para empurrar a criança para sair. O que a grávida pensa de tudo isso? Isso é uma tortura? Eu não quero parto, eu quero uma cesariana, né? Porque eu não quero passar por todos esses procedimentos que são altamente desnecessários e condenáveis muitas vezes. Pois, o senhor falou se é em forma de protocolo, se nós observarmos, um hospital é praticamente uma empresa hoje, né? Então, se o senhor fala se o senhor diz que é forma de protocolo, todas as mulheres vamos sofrer a mesma assistência, o mesmo modelo. O mesmo modelo, sem uma diferenciação. Sendo que com certeza nós somos individualização de cada mulher, que cada uma vai responder de uma forma. Umas precisam mais de ajuda, precisam mais do apoio do médico, certo? Porque essas não estão preparadas ou ficaram muito inseguras, mas se você fizer um trabalho de preparação, ela consegue tranquilamente. Então nós podemos assim pensar naquela questão que nós falávamos antes, sobre a opção ou sobre a escolha delas ao parto normal. E pensando que é a assistência ao parto normal, então, que ficou muito diferente de antes e para agora? A gente pode falar assim, dessa maneira? Porque então o parto normal, como assim? Continua sendo mais seguro, mais saudável para mãe e bebê, mas da forma como o senhor está falando que ele é assistido numa posição contrária às leis da gravidade, né? A mulher sofre o corte, o senhor está dizendo que não é necessidade, né? Só algumas precisam dessa ajuda. Então, é por conta dessa assistência, então, ao parto normal, como a equipe, ou seja, a estrutura assiste essa mulher em trabalho de parto, que acaba levando ela a tomar novos caminhos e fazer outras escolhas. E isso elevou à procura, toda a sociedade mudou uma cultura. Não é? Quantas vezes eu vi no hospital, ainda na época que tinha parteira, você não pode ir gritando aqui. Você está dentro você está dentro de um hospital, e coisas agressivas que a gente chama de violência obstétrica. Foi tão bom fazer, agora faz esse escândalo para parir. Então, são formas de agressividade, de violência, que ela não sente mais em coragem de ter um parto natural. Não é? E acaba comprometendo também emocionalmente, né? A estrutura psicológica dela de estar se colocando de uma forma positiva para esse nascimento. Ela acaba, de certo, ficando tensa, né, doutor Paulo? Porque sofrendo violência verbal, né? A violência física a gente sabe como é que é, mas a violência verbal, ela é sutil e ela compromete ainda mais, né? Um aspecto que eu acho interessante, Sara, hoje a gente está lidando com computador, tablet, né? E todo dia evidenciando uma nova conquista tecnológica. E as mulheres não se perceberam, né? E muitas pensam, hoje eu posso conversar com meu filho que está lá em Londres, fazer uma videoconferência, eu vou estar me submetendo ao que as índias faziam, sem nenhuma intervenção. Então, essa é outra questão. A tecnologia, a modernização, tirou uma coisa natural, fisiológica, não é? Que nós parece que temos que empregar tecnologia em tudo. Tecnologia para aprender a mãe, inclusive, às vezes, a amamentar. Nós temos hoje uma maquininha, a pilha para esgotar manualmente, esgotar o seio. Tudo isso a gente criou. E é tão simples se deixar a natureza
agir. E às vezes fazer uma ordenha manual também, que talvez seja um pouco mais próxima, né, de usar essas bombas, né? Mas que interessante, olha, a gente fica realmente, fico muito feliz de a gente poder conversar sobre essa assistência, porque a gente fica insistindo em relação ao parto normal, mas está aí. O parto normal continua sendo algo saudável, seguro para a mulher, porém, o que tem que se modificar é a assistência, né? São as pessoas, os profissionais da saúde que estão assistindo a mulher em trabalho de parto é que devem mudar. E logo, logo a gente vem falando um pouquinho mais desse assunto com você. Vamos a um intervalinho.